Olá a todos, estamos reunidos aqui no Centro Cirúrgico mais uma vez. Nós vamos ajudar um paciente com um diagnóstico de câncer de próstata de alto risco. Eu me chamo Paulo Maron, sou médico urologista do IURO. Estou aqui com meu amigo Dr. Alexandre Sato, também urologista do grupo IURO. Alexandre, esse paciente ele tem um diagnóstico de uma doença agressiva, uma doença grave. Conta um pouco do caso desse paciente, como foi que ele diagnosticou a doença. Bom, esse paciente é um paciente relativamente jovem, um paciente de 65 anos, que já fazia o acompanhamento aí para tratar a hiperplasia, né, a próstata aumentada dele. Ele fazia uso de medicação para isso, né, terapia combinada com Combodart. Ele sempre veio acompanhando e nesses últimos 2 anos, o PSA sempre veio aumentando. Ele não teve um segmento meio regular nesses últimos 2 anos e hoje, esse ano, quando ele voltou na consulta, ele veio com um PSA aumentado, um PSA ao redor de 11, 12, né, que com o Combodart daria um PSA relativo aí de 20. Passou num outro urologista que pediu uma ressonância magnética, que veio com uma alteração suspeita no lado direito, né, um PIRAD 5, uma lesão de mais ou menos 2,5 centímetros, no qual ele foi submetido a uma biópsia que evidenciou um Gleason 10, basicamente, de todo o lado direito da próstata dele. A gente, esclarecendo esse resultado do Gleason 10, quando a gente faz a biópsia de próstata, essa biópsia vai para um patologista e ele olha na lâmina, então, as características da célula da próstata. E baseado na diferenciação, ou seja, se aquela célula parece ou não a célula da próstata, o nível de doença é menos ou mais agressivo. No caso do Gleason 10, é o pior dos cenários. Então, é uma célula completamente destruída em relação à célula normal da próstata. Então, esse é um paciente que tem uma doença de alto risco. Então, também fala um pouquinho sobre a classificação de risco e a importância dessa classificação. Quando a gente quando você vem o diagnóstico do câncer de próstata, a gente faz essa divisão, né, do baixo risco até o alto risco. Na verdade, para o paciente isso serve de uma maneira prognóstica, né? Ou seja, os pacientes que têm uma doença de alto risco, você tem maior chance de ter uma doença já metastática, seja o diagnóstico, enfim, ou ter uma evolução mais desfavorável para esse paciente que fez o diagnóstico. Exatamente. E aí também serve para a gente estadiar o paciente, né? O que é estadiar? É estudar o comportamento da doença no organismo. Por exemplo, quando eu pego um paciente de baixo risco, muitas vezes só com esse diagnóstico é suficiente para eu tratar ele com uma cirurgia, por exemplo, sem nenhum exame a mais. Agora, quando eu tenho uma doença mais agressiva, eu preciso ter certeza que essa doença encontra-se localizada apenas na próstata. Por quê? Porque se ela tivesse espalhado, por exemplo, eu não tenho nenhum benefício de tratar um paciente com uma cirurgia, eu só vou trazer aí, agregar morbidade a esse paciente. Então, nesse caso, né, a gente vem usando cada vez mais exames modernos. A gente costuma pedir cintilografia óssea, tomografia, para ver se essa doença não se espalhou para os ossos, não se espalhou para outros órgãos como o fígado, pulmão, mas cada vez mais a gente vem utilizando o PET scan. O PET scan é um exame muito conhecido na oncologia. E na próstata, esse exame ganhou muita tração nos últimos tempos, né, Alexandre? E explica um pouquinho de como é que funciona esse exame e como foi o resultado desse paciente. Bom, especificamente no paciente com câncer de próstata, a gente usa o PET de PSMA, né? O PSMA é uma glicoproteína transmembrânica, na verdade, que ela é altamente expressada nos pacientes com câncer de próstata. Então, a gente usa basicamente para poder fazer realmente o estadiamento. Então, o PET scan ele vai mapear de uma melhor maneira o paciente, ao invés de fazer a cintilografia ou a tomografia. Então, a gente descobre, às vezes, até mais doença nesses pacientes com PET de PSMA. E, especificamente nesse paciente, a gente fez o PET de PSMA, que basicamente mostrou uma doença localizada. Ele tem uma doença basicamente de captação prostática do lado direito, onde ele tinha a ressonância, e basicamente um linfonodo pequeno no trajetório que a gente vai fazer a linfadenectomia estendida desse paciente. Pois é, então esse exame ajudou muito na definição de conduta, por quê? Porque se esse paciente de alto risco tem uma doença que está fora da próstata, a gente não ia mais submeter esse paciente a uma cirurgia. Nesse caso, a gente vai para uma cirurgia mais extensa, que é a prostatectomia radical robótica com a linfadenectomia. Explica para o pessoal como é a linfadenectomia e a importância dela. A linfadenectomia no câncer de próstata, basicamente, hoje a gente estuda para melhor estadiar o paciente, ou seja, para a gente saber se realmente esse paciente tem acometimento extraprostático.
No caso dos pacientes de alto risco ou muito alto risco, como esse paciente, a gente acaba sempre optando por fazer a linfadenectomia estendida. Então a gente tira os gânglios que realmente estão localizados na pelve, ou seja, ilíaca interna, externa, obturatória, basicamente abaixo do ureter a gente tira todos esses linfonodos. A gente sabe que um dos principais locais onde a doença, o câncer de próstata se espalha de início são essas línguas, esses linfonodos. Então, por isso que a gente vai fazer o estadiamento mais completo quando a gente retira esses linfonodos. E é importante também a gente frisar, né? Muitas vezes o paciente de alto risco, o tratamento com cirurgia é só o começo da jornada, né, Alexandre? Então, nesse caso, por exemplo, você provavelmente conversou com ele a respeito das possibilidades de tratamentos complementares, né? Esse paciente com doença de muito alto risco, esse paciente tem realmente um risco muito aumentado de ter que fazer uma terapia multimodal, que a gente fala que é a associação da rádio mais o bloqueio hormonal. O que na verdade vai definir o tratamento desse paciente posterior é realmente a biópsia no pós-operatório e o PSA que a gente vai coletar no pós-operatório, que a gente espera que, se não tiver resolvido o problema, realmente tem um PSA zerado. Então isso aí vai ditar a condução futura, mas esse paciente ele sabe que ele pode ser complementado com rádio mais bloqueio hormonal. Excelente, eu acho que a gente fez um grande resumo aí sobre o paciente de alto risco, câncer de próstata de alto risco, desde o seu diagnóstico até o seu tratamento, e espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essa doença grave. Muitos pacientes infelizmente detectam essa doença não porque demoraram, mas porque a biologia da doença, da própria doença já é mais agressiva, mas a mensagem de esperança é que de fato a gente tem hoje um arsenal para combater esse tipo de problema. Então, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, nos nossos canais para mais informações em urologia. Um abraço. Até mais.